Aconteceu em 2018, no programa da Fátima Bernardes, um episódio em que... O que acontece? A Heloísa Buarque, que era uma autora mais velha, que estava lançando o livro falando sobre a terceira onda de feminismo e tudo mais, a Fátima chamou a gente para conversar sobre feminismo e tudo mais. Era a pauta do programa. Era a pauta do programa. Em dado momento, perguntaram pro moço da plateia o que ele achava, o que ele pensava sobre isso. Ali, o que aconteceu exatamente? O cara fez uma pergunta? O cara fez uma pergunta e foi falar e meio que explicar o que era o feminismo, alguma coisa desse entendi. jeito. E perguntaram pra um cara. E aí, na hora, eu falei, como assim? Que absurdo. Entendi. Só que... Hoje você não faria isso? Não, pra mim, economizar, sabe? Sim. Tipo, e aí na hora, o que acontece? A câmera não tava filmando a gente, mas a senhora do meu lado, que tava lançando um livro sobre feminismo e tudo mais, eu olhei pro meu lado e eu vi uma senhora, assim, sabe? Uma mulher. E ela ficou meio... Não, eu acho que ela já tava ocupando esse lugar de tipo, ai, tá bom, paciência, vamos tentar mudar, mas o que não der, assim, eu não vou perder minha paciência com isso. E aí, só que eu fui falando pra ela, assim, mas isso não é mansplaining? Mas isso não é interrupting? Não sei o que lá. E ela falava, tipo, E aí eu fiquei com pena, eu falei assim, caraca. E você tomou coragem? Aí eu falei pra ela, fala, vamos falar, fala alguma coisa. E ela, tipo, tirou, sabe, ela falou assim... Fala você. E aí eu falei, cara, eu não vou deixar essa senhora no meu lado passar por isso, sabe? Foi muito esse lugar de tomar as dores e inflamada e querer a justiça ali. Só que aí é desde 2018 até hoje como sendo vista como, a Kéfera odeia homem, a Kéfera mansplaining and interrupting. Lacradora. A Kéfera lacradora. Nossa, teve muito meme na época. Mas o que eu gostei foi que teve um plot twist nessa história que... Depois, e hoje em dia, até hoje, tem muitas reportagens, inclusive teve uma recente no Fantástico, falando que, de fato, mansplaining e interrupting existem. Esses termos, eles existem. Você viu que rolou? É que, gente, desculpa. Eu voltei pro Brasil recente, então eu tô confusa. I'm sorry. Palavras. Não, o interrupting, o mansplaining são termos que existem e que têm um significado. Não foi uma coisa que eu tirei da minha cabeça. Só que em 2018 não estava sendo falado. Sim. Então pareceu que o quê? Que eu fui lá palestrar. Sim. Que eu fui lá, Você já tipo... foi com essa intenção Não, e que eu fui lá e que eu inventei. Sim. E não foi. Só que eu já tava lendo muito livro sobre feminismo. Eu tava muito inserida no assunto. Era todos os dias eu ajudando mulher por DM. Cara, porque com essa coisa do feminismo, sobre puxar essa pauta e tudo mais, teve muita mulher me pedindo literalmente socorro. E eu, com a minha parte, que eu tenho uma parte que é muito humanitária, que sei lá, eu sou aquariana, né? Indo pra essa parte do signo, isso é muito presente no aquariano, essa coisa de ser idealizador de um mundo ideal, do mundo justo, né? Justiça ser feita e tal. E aí, de repente, eu entro num assunto em que um monte de mulher literalmente me pedindo socorro. Como que eu vou virar as costas? Como que eu vou não ajudar essas pessoas? Coisas da sororidade sendo botada em prática. Sim. E não só falando girl power pra fazer publicidade no Dia da Mulher usando hashtag girl power. Não era isso que então teve esse lado B que ninguém ficou sabendo. Exato. Que é a primeira vez que eu tô falando e abrindo agora, Sim. assim, sabe? Eu acho que eu falei disso nos outros podcasts que eu fui nessa semana, mas finalmente abrindo essa questão de que os bastidores do que eu pegava e o quanto eu me enfurecia e me inflamava cada vez mais em relação à pauta e ao assunto sobre feminismo, era porque eu tava vendo e lendo muita mensagem. Foi uma coisa que me pegou com muita força, assim, de ser um assunto que eu falei, cara, não tem como eu não defender isso aqui, não tem como eu não me inserir nisso aqui. Então, realmente, foi doloroso, assim, e ainda, acho que não é nem doloroso. Hoje em dia, acho que já é meio chato e um pouco de falta de noção de quem ainda fica insistindo na coisa do meme, do interrupting, do mansplaining, porque já teve tempo da galera fazer a pesquisa e ver que foram termos que não foram inventados, né? E que hoje você não falaria daquela forma. Exato. E tipo assim, 2018, a gente tá em 2022, a galera ainda vai querer brigar comigo, me crucificar. Chamaram eu e mais uma autora que era mais velha. A pauta era feminismo, sabe? Entendi. Enfim, é isso. Hoje em dia, não teria falado daquela forma. Acredito muito mais que a gente realmente precisa dialogar, tanto entre mulheres, né? De não inflamar sobre nenhum assunto que seja. Mas assim, da gente falando especificamente, então, sobre o feminismo, acho que sempre, né, um lugar de conversa entre mulheres e de puxar os homens também para essa conversa e a gente dialogar, né? Da gente se ouvir, se escutar. Eles também, os homens também se prejudicam com o machismo. Não é uma coisa que ataca só a gente. Hoje você tá, você tá mais nesse lugar. Bem mais, assim, não me isentando da minha responsabilidade e saindo do lugar de não vou defender a pauta, não é isso. Mas vamos dialogar, todo mundo conversar e trocar ideia. E todo mundo aprender junto, sei lá. Sim. É mais nesse lugar, porque é muito estresse tentar só dar porrada sozinha no negócio. Tô fora.